mercado. Tem uma tela, inclusive, para falar desses 4 jogadores especificamente, como é que eles estão se saindo nesse período. Estão cumprindo o dever. Flamengo lá vencendo os jogos no Brasileiro, classificado também na Copa do Brasil. Vamos lá, Mateuzinho, esse é o primeiro, hein? 222 ações com a bola, é o terceiro. Uma assistência, ele é o segundo. 7 chances criadas, é o segundo. Vitinho, 1 gol, 3 assistências, ó. Ele é o melhor do time nesses 3 jogos aí, em assistências, chances criadas e finalizações, tá? O Rodrigo Muniz em gols, finalizações e duelos aéreos, ele é o primeiro também do time. E o Michael, 3 chances criadas, 5 finalizações, 6 dribles, tá? É bem claro, é o ranking do Flamengo nesse período, tá, gente? Falando, que absurdo, como é que... É no período, tá? E aí eu te pergunto, Facinca, qual deles tá melhor? O Rodrigo Muniz é grata surpresa, né? Porque ele assume uma posição em que no Flamengo ela é badaladíssima, que é a posição de centroavante. Os 2 principais jogadores da posição no país, tanto o Gabriel como também o Pedro, são jogadores que em todas as equipes do futebol brasileiro, e aliás em todas as equipes do futebol sul-americano, seriam titulares. Todos, em todos os clubes, sem exceção. Pode pegar qualquer um. Em qualquer clube, o Pedro e o Gabriel seriam titulares nessa posição. Então, o peso dele, de pressão e a proporção que ele tem para mostrar um resultado, ela é muito maior em relação a outros. E nesse curto período, tem dado uma resposta de que, tem uma terceira frente aqui se precisar. E é muito importante para ele. Porque, invariavelmente, em algum momento próximo, ou o Gabriel ou o Pedro, eles podem ser negociados. Eles podem acabar deixando o Flamengo, né? Infelizmente para o torcedor, porque são bons jogadores e chamam a atenção de mercados maiores, como o mercado europeu. Então pode sobrar para esse garoto uma oportunidade de ser um reserva imediato ou alguém que possa ter mais utilização do que a gente tem acompanhado recentemente. E ele entrar nessa, entre aspas, situação que o Flamengo está com desfalques, que muita gente colocou uma interrogação, como é que o elenco vai se sair sem os caras e tal, e ele entra e consegue ser importante em duelo de Copa do Brasil, duelo de Campeonato Brasileiro, para ele é fundamental de permanecer e se valorizar dentro do clube. E o Vitinho, hein, ô professor? Legal. Eu gosto. Legal quando os números corroboram, né? Ou seja, vem a favor com o que a gente pensa, né? Daquilo que a gente pensa. Eu, antes de ver a tela, eu tinha pensado o seguinte: eu vou colocar o Michael em último, não que esteja tão mal, mas não brilhou tanto quanto os outros, a tela mostrou isso, os números mostraram isso. E um páreo muito duro entre Vitinho e Rodrigo Muniz, muito duro mesmo, né? Porque o Vitinho, como a gente viu aí, participou muito, fez gol. Mas o Muniz, ele está entregando, melhor assim, né? Numa posição em que o Flamengo tem sobra. Então, o Flamengo tem o Gabigol, tem o Pedro, e ainda aparece o Rodrigo Muniz dizendo presente, sendo fundamental na obtenção de resultados. E eu acho que é isso que faz a diferença em relação ao Vitinho, que também está muito participativo, muito participativo. Mas eu fico com o Rodrigo Muniz por esse quesito, ali no olho mecânico, no desempate até, aí você pode dizer Vitinho também fazendo gol, mas o peso dos gols do Muniz, né? Peso 2 de resultado, o resultado do Paraná, o peso de alguns outros resultados também, muito importante a participação dele. Então ali no olho mecânico, o Rodrigo Muniz, menção honrosa ao Vitinho. E Michael, o que menos me encantou. Mas o Pascoal e o Mateuzinho, hein? Porque eu tava vendo linha de passe esses dias com o João Guilherme, tava lá, ele abriu inclusive o programa, né? Falando o seguinte, falou, o Isla não tá, né, esse refrigerante todo aí, né? Pra não fazer o merchan, não tá esse refrigerante todo aí, não. O Rodinei, a gente já sabe como é que é o Rodinei. Atenção ao Mateuzinho, hein? Esses caras vão ter que brigar com o Mateuzinho. É isso tudo mesmo, ô Pascoal? Eu acho que o Mateuzinho tem um bom potencial, mas eu não consigo equipará-lo ao Isla nesse momento. Eu acho que o Isla tem mais experiência, mais futebol, mais rodagem e é que o torcedor do Flamengo tem saudade, né, de outros tempos em que os laterais iam na linha de fundo, né, e tal, e resolviam. O Isla não é esse jogador. O Isla é um jogador mais contido.
O Isla é um jogador que vai quando é na boa. Ele não vai... tem lateral que vai 20, 30 vezes na linha de fundo. Ele não vai. Ele vai 2, 3, mas com consistência. Eu prefiro o Isla. Pela consistência defensiva dele, pelo posicionamento dele. Ele também já jogou como zagueiro na seleção do Chile, em algumas oportunidades. Eu prefiro o Isla. Desses jogadores todos elencados, para mim, aquele que ganhou um espaço, ganhou uma visibilidade e mostrou para o Rogério Ceni, todos eles ganharam um certo espaço. Mas o que mais se adiantou nisso, para mim, foi o Vitinho. O Vitinho, até cheguei a pensar, em um dado momento, às vezes eu penso, sabe como é que é? Não é de vez em quando, né? Eu penso. Bom. De vez em quando eu penso, sabe? Isso, opa, de vez em quando, né, professor? Não é sempre. Isso logo existe, é bom. Então, aí eu tava pensando aqui com os meus botões, eu falei, o Gerson vai embora, só tem mais 2 jogos do Gerson, né? Será que não dá pro Vitinho voltar um pouquinho para trás, fazer um segundo volante ali, para ele sair com a bola, com a velocidade que ele tem, com a arrancada que ele tem? Para arrancar uma bola ali e sair? Será que eu tô pensando fora do normal? Será que eu tô xarope, tô maluco? Eu queria deixar essa colocação para vocês, porque eu gostei muito de ver o Vitinho. O Vitinho roubou bola na defesa contra o América e saiu na cara do gol, deu passe pro gol. A gente viu isso. Então ele tem essa visão, essa perspectiva de jogo. Deu passe pro Bruno Henrique, tabelou com o Bruno Henrique e acabou saindo o gol do Flamengo. Então, eu acho que, para mim, o que mais se adiantou entre todos esses jogadores foi o Vitinho. Muito bem. Gente, é o seguinte, eu preciso fazer um intervalo urgente aqui, urgente, tá? A gente vai cumprir. Daqui a pouco a gente volta e ainda hoje não perca. A gente vai analisar essa situação do Lucas Lima, hein? Flagrado aí numa balada por torcedores. Os caras foram com o dedo na cara, enquadraram o Lucas Lima, que também não tá certo, e o outro lá sem máscara numa balada, que também não tá nada certo. Ainda mais um cara que tá devendo o quanto ele tá devendo em campo, hein? A gente volta já já pra falar de tu. A cara do Sormani é essa cara mesmo, né? A gente volta já.